Origem dos piratas. As primeiras marés de pirataria. Imagine as águas esculturas e infinitas do Mediterrâneo, onde o horizonte se confunde com o céu, e tudo parece calmo até que o som distante de remos cortando a superfície quebra o silêncio. O coração das tripulações mercantes começa a acelerar, porque, naquela época, navegar não era só um comércio, era um risco constante. Séculos antes de Hollywood romantizar a pirataria com papagaios e pernas de pau, o mar já pertencia a homens que, com espadas e gritos ferozes, sequestravam navios e saíam impunes. Mas não se engane, esses primeiros piratas não eram as figuras imponentes das histórias modernas. Não, eram mais como sombras nas margens, saqueando cidades costeiras com a rapidez de uma tempestade, que ninguém vê chegando até ser tarde demais. Do Mediterrâneo às águas do Mar Vermelho, eles faziam suas emboscadas, pegando de surpresa qualquer um que tivesse a infelicidade de cruzar seu caminho. Piratas fenícios, etruscos e até os ilírios devastavam as rotas comerciais e sequestravam prisioneiros para vender como escravos. Mas o que era só o começo desse caos? As civilizações, em constante expansão, pareciam incapazes de controlar o que acontecia fora de seus domínios terrestres. Os mares eram vastos e selvagens, um território livre para qualquer um com coragem ou desespero suficiente. E assim, com o passar dos anos, a pirataria começou a ganhar outra forma, moldada pelas mãos daqueles que viam uma oportunidade de poder em meio ao caos. Surgiram não apenas ladrões do mar, mas verdadeiros mestres da guerra naval, que logo seriam chamados de corsários. Mas afinal, quem eram esses corsários? A ascensão dos corsários, com o desenrolar dos séculos, os reis e rainhas perceberam que, em vez de lutar contra os piratas, talvez pudessem usá-los a seu favor. Afinal, por que não transformar saqueadores em soldados não oficiais, navegando em seus navios armados e roubando dos inimigos da coroa? E assim nasceram os corsários piratas com uma benção real, com um pedaço de papel que lhes garantia permissão para saquear, contanto que o alvo fosse o certo. Era uma forma de pirataria oficial, onde esses lobos do mar agiam como armas estratégicas nas guerras entre impérios. Imagine, então, o calor do Caribe, onde as ilhas eram joias cobiçadas pelas maiores nações da Europa. Lá, navios espanhóis carregados de ouro e prata eram alvos frequentes dos corsários ingleses, franceses e holandeses. Sob a bandeira da coroa, os corsários partiam com uma fome insaciável por riquezas, atacando navios mercantes e saqueando colônias distantes. Mas, ironicamente, a linha entre corsário e pirata era tão fina quanto uma corda esticada no convés de um navio em meio a uma tempestade. Muitos corsários, uma vez provando o gosto da liberdade e da fortuna fácil, começavam a traçar seus próprios destinos, não se importando mais com os mandatos reais. Quem precisava da aprovação de um rei, quando o ouro estava ali, à deriva? E, aos poucos, as águas que já eram dominadas por corsários, logo começaram a se tornar palco de algo ainda mais ousado, mais perigoso. Pois, se os corsários flertavam com a lei, havia aqueles que abraçavam a anarquia completa. Surgia, então, a lendária Era de Ouro da pirataria, onde homens como Barba Negra e seus comparsas transformariam o medo em mito. Mas o que teria feito esses homens mergulharem de cabeça nessa vida sem regras? A Era de Ouro da pirataria. Só de mencionar essa frase, já dá para sentir o cheiro de pólvora no ar e ouvir o som ensurdecedor dos canhões cortando o silêncio do mar. Foi nesse período, entre os séculos 17 e 18, que os mares se tornaram o teatro das operações mais audaciosas e caóticas que o mundo já viu. Mas não era apenas uma questão de roubar ouro ou prata, embora, convenhamos, isso também fosse um excelente incentivo. A pirataria nessa era sobre algo mais profundo. Uma quebra total das regras impostas pelos grandes impérios, uma declaração de independência flutuante, onde cada navio era uma nação em si, com suas próprias leis e lealdades. Quem ousava desafiar o poder de reis e imperadores em terra? Os piratas, claro. Imagine o temível Barba Negra com seu navio imponente, a vingança da rainha Anne, cortando as águas do Caribe. Sua barba encharcada de pólvora, acesa em pequenos pavios que lhe davam a aparência de um demônio surgido do inferno. Não era só a força que ele representava, era o medo. Porque, nos mares, medo era poder. Não era preciso lutar todas as batalhas, apenas garantir que,
ao avistar sua bandeira preta, os outros navios se rendessem sem resistência. E assim, Barba Negra e seus companheiros não só saqueavam navios, mas desafiavam as normas do mundo civilizado. Homens como ele, Henry Morgan e Calico Jack se tornaram figuras que ecoariam por gerações, moldando a ideia de liberdade absoluta, onde a única lei era a do mais forte. Mas, claro, essa liberdade era insustentável. O caos, inevitavelmente, atrai a atenção das potências, que tentam restabelecer a ordem. Os grandes impérios não podiam permitir que essa anarquia nos mares continuasse por muito tempo. E assim, começou uma verdadeira caçada aos piratas. Tropas navais foram enviadas, recompensas oferecidas, e o fim dessa era parecia inevitável. Ou será que não? Por quê? Mesmo enquanto a força militar se fechava ao redor dos piratas, muitos se perguntam: será que o espírito da pirataria realmente desapareceu, ou apenas mudou de forma? A queda, ou uma nova forma de pirataria, com o cerco se fechando e as potências navais aumentando sua presença, parecia que o fim da era de ouro da pirataria era uma questão de tempo. Grandes caçadores de piratas foram contratados, impérios europeus e Union Forces, e o mundo que os bucaneiros haviam moldado começou a ruir. Barba Negra foi capturado e morto, pendurado como um troféu macabro para desestimular outros a seguirem o mesmo caminho. Muitos dos mais infames piratas, que antes comandavam frotas e navegavam com arrogância pelos mares, foram enforcados, deixados para balançar nas forcas à vista de todos, um aviso cruel do que acontecia com aqueles que desafiavam o poder dos tronos. Parecia que os dias de liberdade absoluta estavam contados. Mas, será que realmente terminaram? Ou será que a pirataria apenas mudou de rosto, adaptando-se aos novos tempos e novas oportunidades? O saque ao mar se transformou em atos de pirataria nas costas africanas e até em abordagens mais sutis, como o contrabando e o comércio ilegal. O espírito dos piratas, que recusava qualquer autoridade sobre suas vidas, continuava a viver em novas formas. Os mares podem ter sido domados pelos impérios, mas o desejo de resistir às regras, de buscar a liberdade a qualquer custo, ainda navega por aí, em cada canto onde a lei parece frágil e as oportunidades surgem como ondas incontroláveis. O fim dos grandes piratas clássicos, como Barba Negra e seus contemporâneos, foi só uma fase. A pirataria moderna, seja em águas internacionais ou em formas mais sutis de roubo e trapaça, prova que esse impulso de romper com a ordem nunca desapareceu. Quem sabe, em algum porto escondido, outro capitão não está preparando sua própria frota para desafiar o mundo mais uma vez. E aí, gostaram do vídeo? Deixe nos comentários sugestões para próximos vídeos. Obrigado por assistir!